Bora começar? Vamos continuar, vamos trabalhar, não podemos desanimar de forma alguma, vamos aí, ó, olha, sem frescura, direto ao assunto, começar mais um módulo. E agora nós vamos começar então outro módulo, que é o nosso módulo analista fiscal. É um módulo que eu quero que você preste bastante atenção, que vai lidar com os impostos, né, trabalhar. Então vamos entender o que é um analista, tá, fiscal. Vamos lá. Para só a fim de módulos, né, para a gente poder trabalhar bacana, saber que é uma das áreas que mais se paga bem. Quando alguém acha alguém para trabalhar no escritório como analista fiscal, o que é um analista fiscal? É aquela pessoa que vai trabalhar com todas as informações a ponto de reunir essas informações para pagar de forma correta impostos para o governo, tá bom? Impostos para o governo. Então nós vamos respeitar o que nós chamamos de direito tributário. Todo país, não importa qual seja ele vai criar regras. E aí o governo fala, ó, quer montar a sua empresa, quer trabalhar? Pode trabalhar, fica à vontade. Só que eu quero a minha parte. E o governo vai pegar a parte dele. E o governo começa a criar documentos. Olha só, temos o documento principal, que é a Constituição, as emendas constitucionais. Depois é bom você pesquisar sobre esses itens, que não é o objetivo do nosso curso, mas lei complementar, lei ordinária, lei delegada, decreto legislativo, decreto presidencial, portarias diversas, instruções normativas, resoluções, atos normativos, atos administrativos, portaria e aviso. Isso aqui não é objetivo estudar cada um deles, tá? Não importa por enquanto, eu só quero citar para você saber que através de documentos o governo vai criar situações em que a empresa tem que pagar impostos. E quem vai calcular? Quem vai calcular? O analista fiscal. É aquela pessoa que vai calcular os impostos para o empresário pagar, tá certo? Bom, o analista fiscal, ele não está sujeito, a empresa está sujeita a pagar tributos para o governo, tá bom? O que são tributos, tá bom? São aqueles determinados, né, pagamentos mais constantes que a pessoa tem, tá? Por estar trabalhando em determinada área, em determinada situação, a empresa é obrigada a pagar valor para o governo. Taxas são valores fixos, tá, que o governo exige de uma empresa. Impostos, tá, são condições criadas para que o que é um imposto, na verdade? É uma arrecadação direcionada para que o governo possa aplicar em outra coisa. Por exemplo, de repente nós cobramos um imposto lá chamado Imposto de Renda Pessoa Jurídica. O governo pega aquele imposto e vai aplicar em um determinado setor da economia, um setor do Estado, federal, tá bom? Então não importa. Olha só quais são os governos que cobram alguma coisa da empresa. São os entes federados. Temos o governo federal, que é o governo federal, os entes federal, o governo estadual, que é o Estado, e o governo municipal, que é o município. O que é o fisco? O fisco é o órgão regulador que vai fiscalizar se a empresa está pagando ou não os impostos. Então, o que interessa aqui? Não é falar muito sobre essas teorias, não, tá bom? A grande pergunta é, olha só, qual é o tipo da minha empresa e quais são os impostos que eu vou pagar? Então, vamos ver aqui primeiro o regime tributário, tá? Olha só, eu enquadrei aqui, que é chamado de enquadramento, para que fique mais fácil de a gente entender, tá bom? Antigamente a gente ia lá, pegava... Não, nós temos o primeiro enquadramento, regime tributário, que é chamado MEI, que é o microempreendedor individual, tá? Empresarial, no caso aqui, individual. Então, a empresa que fatura anualmente até 81 mil por ano, ela pode se enquadrar, e chamamos de MEI, tá? Aí nós vamos ter um imposto fixo todo mês para que essa pessoa, que essa empresa, né, possa pagar. No caso do MEI, tem uma particularidade que a empresa do MEI pode ter apenas um funcionário, tá bom? Somente um funcionário. A segunda categoria nós chamamos de Simples Nacional. São empresas, né, de acordo com a Lei Complementar 123.123 de 14/12/2006, a empresa que pode alcançar um faturamento anual de até 3.600.000. Nesse caso aqui não há limite para a contratação de funcionários. E acontece um fato curioso aqui. Às vezes uma pessoa pode pensar assim, poxa, mas eu vou começar com o MEI, depois se a minha empresa crescer, eu passo para o Simples Nacional. Mas tem empresas que já abrem empresa com regime tributário Simples Nacional, porque ela já tem aquela previsão de que pouco tempo a empresa já vai mudar, já vai precisar contratar mais de um funcionário. Aí depois ficar fazendo adequação, mudança, não é tão interessante, tá bom? Então vamos lá. Temos um outro enquadramento aqui que a empresa pode se enquadrar, um regime que a empresa pode se enquadrar chamado lucro presumido. Empresas que têm uma receita bruta anual de até 78 milhões. É muito dinheiro, né? E temos uma empresa chamada aqui de lucro real, certo? A empresa, então, receita bruta, tá bom? Anual de acima, né, de 78 milhões. Então, nesse caso aqui, o enquadramento é importante. Vamos só voltar um pouquinho aqui, tá? Para a gente entender bem. Então, a particularidade do MEI, lembrando que existem muitas categorias. Antigamente,
Você podia, inclusive, lá escolher, você vai cadastrar o MEI, né? A gente vai ver lá na contabilidade, quando eu vou abrir uma empresa, hoje eu posso escolher para ser MEI, eu posso, no enquadramento, 15 funções diferentes, tá bom? Muito importante. O Simples Nacional já pode expandir, tá bom? A empresa, tá? A empresa está tendo um lucrinho um pouco melhor, tá bom? E aqui nós temos aqui, ó, o lucro presumido, tá? Que seria então a receita bruta anual de até 78 milhões. E agora temos o lucro real, a receita bruta anual acima de 78 milhões. Aqui é uma aula introdutória, eu queria essa introdução do analista fiscal, eu queria só chamar a sua atenção à questão da nossa responsabilidade, tá bom? É muito importante você tomar muito cuidado com documentos. O alerta que eu falo para você que vai calcular os impostos que a empresa deve pagar é ter muito cuidado com o documento. Para não pegar documento errado, documento adulterado, certo? Documento do mês anterior, tá? Deixar faltar um documento em algum lançamento que você fizer. Então, a pergunta é, como é que eu faço então para calcular os impostos de uma empresa? Calma, vamos chegar lá. No nosso próximo aula, logo você vai entender, tá bom? Então, vamos agora ao nosso momento do RH. E mesmo que nessa aula curtinha, pequena, um pouquinho menor, não quer dizer que eu não vou falar do RH, tá bom? Olha só. Imaginou se você precisar mudar de cidade? Você é um profissional, está estável numa empresa e de repente você precisa mudar de uma cidade para outra. Olha só, o seu psicológico vai abalar, né? Você vai ter que às vezes alterar, mudar de endereço, sua casa, levar sua esposa, seu filho. Mas às vezes uma empresa ela faz uma proposta muito boa para você mudar de cargo, de repente você mora no Rio de Janeiro e tem que morar em São Paulo. Eu queria que você observasse 3 coisas nessa situação. Primeiro, que se a empresa vai te oferecer um crescimento profissional real, que às vezes você troca 6 por meia dúzia, né? Ou seja, né? Não vale a pena você mudar. Segundo, analisa o seu equilíbrio, a sua sanidade familiar, digamos assim, né? O seu equilíbrio familiar, para ver se vai afetar demais ou não a questão da família. E terceira, a questão financeira, que pesa muito para você também. Mas seja sempre uma pessoa ponderada. Não tome essa decisão sozinho de forma nenhuma se você for uma pessoa casada. E se você tiver dúvida, procura falar com algum profissional que já é mais experiente na área, para que se a empresa te fizer uma proposta muito boa para mudar de cidade e melhorar, verifica se realmente no contexto geral vale a pena ou não para você, tá bom? Então, até a nossa próxima aula. É isso aí.